Queridos, a candeia não pode perder a força do fogo. A Bíblia diz que o fogo, ele põe clareza nas trevas, em situações. O fogo de Deus é o Espírito de Deus. Nós vamos encontrar diversos textos que vai falar que Deus é fogo consumidor. Eles viram línguas como de fogo. Nós vamos encontrar vários textos, Deus se mostrando através de fogo. Nós vamos encontrar textos, Deus trazendo luz para um povo que estava completamente cego na mão de Acabe e de Jezabel. Quando o profeta Elias pede fogo, o fogo desce, e através do fogo, todo mundo vê a glória de Deus, e a mente deles começam a entender claramente o que eles estavam vivendo. Então o fogo não pode faltar, o fogo é o Espírito. Jesus disse: eu vim trazer fogo sobre a terra, e como gostaria de chegar e encontrar essa terra incendiada. João Batista, ele pregava que viria alguém após ele que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso explicar para que você entenda o que eu quero falar. O próprio João dizia que Jesus ia batizar com fogo. Nós somos a candeia, nós somos o candelabro, a luz. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, não é isso? Mas nós também somos luz e sal, diga glória a Deus. Quando você pensa em luz, você já pensa em energia, energia é fogo. Não tem como clarear sem essa energia do Espírito. Então eu não quero falar para você dessa luz natural, eu não quero falar do fogo natural, porque o fogo natural, o homem consegue fazer com que ele acenda. Desde a antiguidade, o homem não tinha isqueiro, o homem não tinha fósforos, o homem não tinha nada, e ele fazia fogo. Ele descobriu fogo. Mas eu não estou falando desse fogo natural, eu estou falando do fogo que não morre. É desse fogo que o povo de Deus tem que andar incendiado. A Bíblia diz que quando Moisés apacentava as ovelhas do sogro, do Jetro, a Bíblia diz que um fogo consumidor, um fogo que estava sobre a sarça, mas a sarça não se consumia, e através desse fogo se falou com Moisés. Então Moisés começa o ministério dele, orientado pelo fogo. O fogo é importante. Quando falta o fogo, a gente sente frio. Quantas pessoas estão frias espiritualmente, porque deixaram apagar a lâmpada do Espírito? Não acende mais. O Senhor olha do céu e vê essa igreja lotada hoje aqui. Ele olha todos nós. E o Senhor vê a gente como lâmpadas. O Senhor vê a gente como uma candeia, como um candelabro. O povo de Deus, ele precisa acender, ele precisa brilhar. Porque aonde Jesus chega, a luz vai clarear as trevas. A Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas bate, é retirada. Tem trevas na sua vida, em determinadas áreas da sua vida, é porque você se deixou apagar. E como nós nos apagamos? Quando nós nos corrompemos. Quando nós aceitamos as propostas da carne. Quando nós aceitamos a proposta do nosso ego, do nosso eu, nós estamos apagando a luz de Deus. E a luz de Deus se apagando, nós perdemos a bênção do fogo do Espírito.
A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E esse fogo está em nós, mas não nos consome. Porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos um com Ele. Então o fogo de Deus não nos queima, mas queima as trevas que estão nos rodeando. A Bíblia diz que Moisés teve experiência com fogo. Do fogo se ouviu uma voz de dentro do fogo. E Moisés ficou curioso. E repita comigo assim: a partir daquele dia, esse fogo entrou em Moisés. E a partir do momento que esse fogo entrou em Moisés, Moisés agora não é mais um simples cuidador de ovelha, um simples trabalhador do sogro, mas agora Moisés se torna um libertador de um povo. Como você vai libertar a sua casa se você deixou apagar o fogo? Se em vez do fogo de Deus dentro de você tem o fogo da ira, se em vez do fogo de Deus dentro de você está ardendo o rancor, se tem dentro de você ali o arder do pecado, como é que esse comportamento de fogo estranho vai colocar em liberdade alguém? O fogo que estava sobre Moisés, que falava com Moisés, agora está dentro de Moisés. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia vai dizer para nós, no livro dos Êxodos, capítulo 34, Êxodo capítulo 34, versículo 29. Olha o que acontece aqui. A Bíblia diz assim, ó, Êxodo capítulo 34, verso 29. Ao descer do monte Sinai, com as duas, o que, igreja? Tábuas do testemunho nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia. Por ter o quê? Por ter o quê? Diga: Deus é a fonte desse fogo. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu queimo e brilho. Fala para o teu irmão assim, carinhosamente, fala assim, ó, sabe quando você está apagadinho, fraquinho na fé? É porque você está se ocupando com outras coisas. Perdeu o relacionamento com Deus. Está pegando aí, crente? O primeiro contato é cachaça ardente. Depois que esse fogo entrou nele, agora todas as vezes que ele vai orar, ele desce cheio de fogo, brilho. Ele brilhava. O povo fica com medo. O povo olhava para Moisés e ficava: meu Deus, o que é isso? Já percebeu quando um crente está no primeiro amor, como ele brilha? Já percebeu? Você já percebeu quando um crente, ele está no primeiro amor, ele não falta, ele coloca tudo em segundo plano, mas Deus é em primeiro lugar? Ele está no primeiro amor. Ele lê a Bíblia de forma diferente, ele está entusiasmado, ele está feliz, ele está ali sempre com a palavra de Deus com ele, no coração dele, ele está sempre brilhando. As pessoas olham para ele e falam assim: nossa, de onde que vem tanta alegria? Porque ele está brilhando, porque ele está incendiado. As pessoas olhavam para Moisés e falavam assim: o que é isso? Moisés estava brilhando. Moisés tinha um brilho. Moisés tinha um fogo. Porque agora o fogo de Deus está com ele. Mas por que o fogo aumentava? Olha só, por que o fogo aumentava? Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia. Por ter o quê? Diga: conversado, dialogado, tirado tempo para Deus. Diga: quanto mais eu converso com Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, mais fogo dele está em mim. E o que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos esta candeia cheia de fogo. Quem é que coloca fogo na candeia? Deus. Quem é que coloca fogo no candelabro? Deus.
Mas nós precisamos ter relacionamento. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais cheio do fogo dele eu vou ser. Mais cheio dele eu vou ser. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Você está muito sério hoje. Quem aqui quer receber o fogo? Eu vou perguntar, quem quer receber o fogo? Mas você está preparado para esse fogo? Porque Deus não acende Moisés para escondê-lo, mas Deus acende Moisés para expor. Antes do fogo ele estava escondido, agora cheio do fogo ele vai ser exposto, porque quem carrega o fogo de Deus não pode se acovardar e se esconder. Quem carrega o fogo tem propósito. Você ainda continua querendo fogo? Já diminuiu. Eu vou perguntar, quer o fogo? Porque tem gente que quer o fogo para aparecer para si mesmo, mas o fogo de Deus não é para te promover. O fogo de Deus é para você sair clareando as trevas dos outros. Por isso que tem muito crente que vai, daqui a pouco ele cai, porque o interesse dele é aparecer. Quem aparece é Deus, através de você. Por quê? Porque a candeia não fala, porque o candelabro não fala. A única função dele é estar cheio de fogo. Moisés agora, ele vai ser exposto. Moisés agora vai até o faraó. Moisés agora vai até o povo de Deus. Moisés agora vai levar esse povo, vai atravessar esse povo para a terra prometida, porque esse é o ofício daqueles que são candeias acesas. Deus não te acende para te esconder. Deus te acende para você fazer algo por Ele e pelo povo dEle. Candeias apagadas não servem para nada. Nós precisamos estar queimando e ardendo como da primeira vez. Cheio, os nossos olhos têm que ter fogo, como nós estávamos cantando aqui, que os olhos dele têm fogo. Aonde a gente for, nós vamos ser influência, a boca de Deus, porque o fogo de Deus está conosco. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, versículo 16, preste atenção que nós vamos aprender muito aqui hoje. A palavra do Senhor é clara ao dizer: ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado, para que o quê? Os que entram possam. Estão entendendo isso, igreja? Ninguém vai acender um fogo por acender. Ninguém vai acender uma lâmpada só para acender e vai esconder. Você quer o fogo? Quem quer o fogo? O Senhor vai te colocar em lugar alto, destaque. O Senhor vai te colocar em lugares altos, em destaque. Mas sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós, quando chegamos no lugar alto de destaque, a gente não tem mais tempo para Deus. Lembra que quem te coloca em lugar alto, em destaque, foi o fogo de Deus sobre a sua vida. Ele colocou combustível em você para chegar até aí. Mas o propósito de Deus não é que você se perca, é que você continue trabalhando para Ele. E tem gente que não está entendendo isso. Porque os olhos não estão mais em Deus, porque os olhos não estão mais no propósito de Deus. Esse é o grande problema. Ele não vai acender uma candeia para esconder dentro de um jarro. Ele não vai acender uma candeia para esconder debaixo da cama. Ao contrário, ele vai colocar esta candeia em um lugar visível.
Foi isso que aconteceu com Moisés? Diga, Moisés estava escondido. Mas quando Deus ateou fogo nele, o Senhor colocou ele no lugar de destaque. Está pegando isso aí, crente? Porque tem crente aí que está escondido. Depois que foi aceso, se escondeu. Quem mandou você se esconder? Pode sair debaixo dessa cama. Pode sair de dentro dessa caverna que você está. Porque quando o profeta Elias se escondeu na caverna, Deus passou lá na frente. Deus não entrou na caverna. Olha para o teu irmão e fala assim: não espere que Deus entre, só que na caverna que você se meteu. Deus vai estar na porta te chamando. Porque tem crente que é assim, ele se esconde dentro das cavernas. Deus te acendeu, não foi para andar escondido. Deus te acendeu para você brilhar, para que outro veja a luz dele. E hoje o Senhor está dizendo: sai da caverna, sai desse lugar escuro, porque não foi aí que eu te coloquei. Ele não te acende para você fazer o que você quer. Ele te acende para você ser lâmpada dele no meio das trevas. É isso que serve uma candeia. Não é para ficar escondido. Tem gente que está sentado aqui que tem talento, tem dom. É para cantar, é para dançar, é para pular, é para pregar, é para ser pastor de jovem, é para ser pastor de criança. E está aí parado. Porque Deus te chamou para isso. Deus chamou você. Deus não quer ver uma candeia acesa em um lugar escuro. Ele não te acendeu, Ele não te colocou dons, Ele não te colocou talentos, Ele não te deu desenvoltura para você estar aí fazendo o que você quer. A candeia não faz o que quer. A candeia, ela veio para fazer o que Deus pede. Tem um fogo de Deus aqui. Você vai sair daqui aceso hoje. Ah, não, é porque eu quero dar um tempo. Não, porque agora eu quero fazer. Ah, não, porque eu não estou preparado. Quem falou que você tem algum preparo? Que soberba santa é essa? Quem falou que você sabe alguma coisa? Quem falou para você que você tem capacidade para alguma coisa, se Deus não te chamar e te capacitar para isso? Quem falou para você que busca preparo, quem te prepara é o Espírito Santo e a comunhão. Moisés também tentou fugir depois que foi aceso. Moisés, quando foi aceso, Deus falou com ele, ele disse: quem sou eu, Senhor? Eu não sei nem falar. Quem falou que Deus está te chamando para falar? Deus está te chamando você para se acender e brilhar. Porque o fogo não precisa falar, ele só precisa se manter fogo. É só isso. A candeia não faz o que quer. Deus está incendiando a candeia para que ela fique em um lugar de destaque, para que ela se acenda. Versículo 17, a Bíblia diz assim: amada igreja, portanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Você está vendo por que não pode esconder o fogo? Você está vendo que não pode esconder a candeia acesa debaixo de cama e nem dentro de jarros? Jesus disse que nós somos a luz. Quem é luz aqui? Mas tem luz aí que está apagada. Sabe o que aconteceu? Não acende mais, só meia fase. Você já viu como é horrível você estar dentro de uma casa, dentro de um ambiente fechado, aonde a luz é meia fase? É ruim ou não? É horrível. Meia fase. Deus está sacudindo a igreja dele. Deus está dizendo a importância da luz, a importância da candeia acesa. O que acontece quando Moisés vai aceso, incendiado? Ele chega até o Egito e coloca a luz no meio das trevas de Faraó. Ninguém tinha coragem de enfrentar Faraó. Só um homem e uma mulher que se faz candeia acesa tem coragem de peitar o pecado.
a luz vai brilhar no meio das trevas. Queridos, preste atenção. Quando Deus manda maldição sobre o Egito, da escuridão, a Bíblia diz que na casa do povo de Deus tinha luz. Agora me pergunta por que tinha luz na casa do povo de Deus? Por quê? Porque Moisés estava lá com eles. Deus falava com Moisés, sim ou não? Moisés não estava com esse povo? Olha para o teu irmão e fala assim, lá na tua casa vai ter luz. Porque você tem comunhão com Deus. O mundo está perdido, mas lá em casa não está nada perdido. Porque quando o diabo tentar trazer treva, você é a luz para expor as trevas. Opa, aqui não. Aqui não, porque aqui tem luz. Aonde tem luz, a visão alcança os laços. Ontem aqui os jovens saíram incendiados. Eu duvido. Se os jovens que realmente, de fato, se entregaram aqui ontem, chegaram nas suas casas doentes. Chegaram nas suas casas depressivos. Não, chegaram felizes, chegaram alegres. Teve jovem que não conseguiu nem dormir. Cheios. Porque eles estavam perto de Deus. Eles tinham comunhão com Jesus. Eles teve comunhão com o Espírito Santo. Então eu quero que você compreenda essas coisas. Nós somos estas candeias. A candeia era a lâmpada do tempo de Jesus. Por isso que ele estava usando essa parábola. Mas ele não estava falando sobre lâmpadas. Ele não estava falando sobre essa luz, sobre o querosene. Não, ele estava falando sobre o fogo que só ele tinha para despejar sobre a terra. Ele estava falando de uma luz que através dele muitos iam receber. Você sabia que Davi tinha essa luz? Você sabia que Davi era uma candeia acesa porque Deus ateou fogo nele? Olha que impressionante. Eu vou ler um texto bíblico para você que talvez você ainda não leu na sua Bíblia. No livro dos Salmos 18, versículo 28, na tradução ARC. Vamos ver se o irmão consegue colocar para nós bem rápido. Eu quero que a igreja leia comigo. 1, 2, 3. Mais uma vez, porque tu, ó, meu. Davi tinha ou não tinha? Vocês estão muito acanhados hoje. Pai, em nome de Jesus, quebra as pernas desse espírito de frieza hoje aqui. Davi, ele tinha essa luz, porque Davi tinha comunhão. Quem tem comunhão, tem a luz. O Senhor acendeu Davi, porque tu, o que é a igreja? Acenderás a minha. Davi estava falando dele. Eu sou a candeia e o Senhor vai me acender. Olha para o teu irmão e fala assim, você também pode ser aceso. Estão pegando isso, igreja? Agora você descobriu por que Davi era tão iluminado e abençoado? Por que Davi, ele conseguia vencer todas as suas batalhas? Por que Davi, ele tinha sucesso em tudo que ele fazia? Porque Davi foi aceso como uma candeia, como uma luz. Davi na caverna de Adulão, todos os malfeitores que estavam lá começaram a seguir Davi. Diga, quem tem luz de Deus, até os pervertidos, os pecadores, deseja seguir essa luz. Por que Davi era diferente? Porque ele tinha uma luz. Por que Davi era tão forte? Porque ele tinha essa luz. Ele era uma candeia acesa na terra. Aonde Davi chegava, todo mundo sabia que Davi tinha algo diferente.
Aqui é claro, neste texto, Davi expressa a força da sua vitória. Por que tu achas que quando Davi peca, e ele pede perdão, e ele fala, não retira de mim o teu espírito? Por quê? Porque o Espírito de Deus é o fogo da nossa candeia. Estão entendendo? O Espírito de Deus é o fogo. Por quê? Por que nós nos apagamos? A própria Bíblia diz para não apagar o Espírito Santo. Cuidado para você não apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o fogo dessa candeia. Tem muita gente que não consegue mais se acender, não consegue mais pegar fogo. De vez em quando, ele pega um fogo emprestado de alguém, para ele pular um pouco. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos fogo, e que esse fogo não seja fabricado, que não seja um fogo de emoção, mas que seja um fogo verdadeiro dentro de nós. É claro que Davi está dizendo aqui, através desse fogo que o Senhor acendeu, eu prosperei, eu venci. Se você não se lembra, a Bíblia diz que Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu o candelabro Davi. A Bíblia diz que ele pegou o chifre de azeite, foi à casa de Jessé, chamou Davi à frente de todos. Ali tinha gente forte, diga os irmãos fortes, guerreiros de guerra, mas não tinha unção para pegar fogo. A Bíblia diz que Davi fica ali e o Samuel derrama. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir daquele momento Davi se acendeu. Agora o mundo espiritual vê Davi como uma tocha de fogo. Aonde Davi vai? Um candelabro aceso. Os crentes têm que voltar a ser fogo de novo. Os crentes têm que voltar a queimar de novo. Está faltando azeite? Se tiver faltando, você vai receber hoje. Agora não adianta ter azeite e não ter comunhão, não ter oração. Como é que Moisés brilhava, igreja? Porque Moisés tinha relacionamento. Por que Davi brilhava? Porque Davi mantinha-se esse fogo aceso, porque tinha relacionamento. O próprio Cristo está dizendo, não se acende uma candeia e esconde debaixo da cama, não se acende uma candeia e coloca dentro de um jarro. O Senhor está querendo tirar você dos seus esconderijos particulares que você se meteu hoje. O Senhor está querendo tirar você desse conformismo espiritual. O Senhor está querendo tirar você dessa situação que você se encontra, porque Ele quer te incendiar, Ele quer colocar fogo em você, Ele quer fazer você brilhar novamente. Jesus é esse fogo que estava sobre a terra, e Jesus colocou fogo em cada um dos seus apóstolos, em cada um dos seus discípulos. E esse fogo era tão violento que a primeira pregação de Pedro ganhou muita gente, incendiou muita gente. Esse fogo era tão violento que os cegos voltavam a ver, os coxos voltavam a andar. Esse fogo era tão violento que um pouco desse fogo na perna de um coxo na porta do templo, a Bíblia diz que a perna dele voltou ao normal. Tão poderoso que é o fogo. Mas a gente não está mais atuando como fogo na terra. Tem muito crente que está apagado.
Acabou. O que aconteceu que você perdeu o fogo? O que aconteceu que você foi apagado? Qual foi a decepção? Qual foi a tristeza? Ei, eu quero te falar uma coisa. Todos que servem a Jesus serão perseguidos. Diga: o maligno não tem poder para apagar o que Deus acendeu. Agora, a tua emoção e o seu sentimento tem. A sua fraqueza espiritual tem. O diabo não tem. Esse negócio que foi o inimigo que me apagou. Mentira. Foi você que não buscou mais o fogo. Porque Deus é fogo. Quando Moisés tinha relacionamento com fogo, ele voltava brilhando. Foi você que parou. Qual é a sua prioridade hoje? Qual é a sua prioridade hoje? O fogo que não se apaga? Ou os prazeres da sua vontade? Qual que é a sua prioridade? Queridos, você deve se cansar de viver em vez em quando, sabe? Sabe aquele crente que em vez em quando ele está na onda? Não, querido, você tem que ser permanente. Tem que permanecer cheio do fogo, permanecer cheio das brasas viva do altar. Mateus capítulo 4, versículo 12. Eu quero ler um texto bem extenso com você. Eu quero que você preste atenção. Mateus, capítulo de número 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, o que ele fez? Retirou-se para... O que aconteceu com João? O João foi pego? Sim ou não? A história diz que João foi... Mas ele continuava. Ele foi até o último dia. João, de uma certa forma, também era uma luz que confrontava, porque João é o último profeta que confronta pecado, amém? E esse tipo de profeta está em extinção, viu? Porque a gente só tem profeta que manda te falar que é carro, é isso e aquilo. Mas profeta que confronta pecado está em extinção. Porque profeta que confronta pecado perde ovelha, perde membro. Preste atenção. Quando João é preso, Jesus está aceso, diga aceso. Jesus acabava de ser o quê? Batizado. E dos céus veio sobre ele o quê? Fogo. E qual era o ministério de Jesus? Pregar e batizar com fogo. O candelabro foi aceso. Agora, João era importante. Presta atenção que você vai entender onde eu vou chegar. João era importante. Jesus foi fazer motim lá na porta da cadeia? Não, Jesus foi cumprir o seu papel, o seu propósito e a sua missão. Tem muito crente aí que recebeu o fogo, mas por conta das tragédias da vida, das coisas miúdas que acontecem, ele para. Jesus não parou. Nos dias atuais, uma atitude dessa vai ser até criticado, não vai? Sim ou não? Puxa, não foi lá visitar o João. Ah, porque não está nem aí para o João. Foi o João que preparou o caminho para ele. Tem muito crente aí que está enrolado, porque esse espírito emocional está nele. Não falou comigo, não me deu bom dia, não está se portando comigo. Esse que fala com você tem uma missão: continuar incendiando outros. E Deus me usa para incendiar você, para você incendiar outro. E Deus está te ensinando que esse fogo só vai permanecer quando você tem comunhão com Deus.
Está entendendo? E tem muito crente aí que está todo enrendado e amarrado nesse espírito emocional. Sabe o que Jesus faz? João está preso? Ah, legal, cumpriu a missão dele, estou indo. Porque agora Jesus começa a sua missão. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, versículo de número 13, preste atenção. Deixando o quê? Nazaré, foi viver em aonde? Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon, e o que mais? Alguns iam dizer que Jesus abandonou João. Porque quem não entende o propósito do fogo, quem não entende o propósito de Deus, sempre vai achar um culpado. Abandonou, não falou, não deu importância. Jesus saiu para longe de lá. Não é que Jesus não dava importância para João. O problema é que Jesus, ele tinha que cumprir a sua missão. A Bíblia vai dizer no versículo seguinte, no versículo 14, preste atenção. Para cumprir o que fora dito pelo profeta. Tem muito irmão, tem muitas pessoas, às vezes dentro da sua casa, que não vai compreender o que Deus já havia falado ao seu respeito antes mesmo de você nascer na terra. Isso aconteceu também com Moisés, teve que deixar a mulher e os filhos da casa do sogro e ir direto para a missão. Tem gente hoje em dia que não consegue deixar nenhuma visita, não consegue deixar um ente querido. Entende uma coisa? Tem coisas que só vai acontecer se você continuar incendiado. Jesus está dizendo aqui, ó, versículo de número 15, preste atenção, tem algo para cumprir. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, versículo 16. Povo que vive o quê? Viu uma grande sobre os que vivem o quê? Na terra da sombra. O que aconteceu? Raiou a luz. Tinha um povo vivendo nas trevas que Jesus precisava ir lá. Zebulon e Naftali, eles tinham uma promessa, diga uma promessa. Por isso que alguns não entendem o mover de Deus, porque eles não entendem a promessa e nem o propósito. Jesus tinha que ir para lá, para Zebulon e para Naftali, porque tinha um povo lá que tinha uma promessa dita por Isaías há muitos milhões de anos atrás, que essa luz ia visitar eles. Povo que vive nas trevas, vocês vão ver uma luz. E essa luz chegou hoje. Você tem um propósito. Tantas vezes Deus está te chamando para cumprir o propósito, para ter comunhão com Ele, para se acender, para ser luz na vida de alguém, para cumprir um propósito, e você está lá parado, enrendado no espírito sentimental. Prenderam o João, e agora tem que ir lá visitar o João. Não. Tem um propósito, tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Quem tem aqui uma palavra liberada sobre a vida? Só vai se cumprir quando você aprender que você tem que cumprir ela, nem que seja com lágrimas. O que está te parando? Quando você deixa de cumprir o propósito, o fogo de Deus sai de você. E para que serve um candelabro sem fogo? Para que serve? Hein? Para que serve um candelabro sem fogo? Eu espero que você esteja entendendo essa palavra hoje. Para que serve? Não tem fogo. Candelabro escondido. Jesus vai cumprir um propósito aqui, ó, porque esse povo estava sobre os que viviam o quê? Na terra da sombra. Aonde eles estavam? Na terra da sombra da morte. Eles estavam vivendo trevas e escuridão.
Jesus chegou para cumprir a palavra ao qual o Senhor havia revelado pela boca do profeta Isaías. Pode passar o tempo que for, o candelabro aceso vai chegar. Ele vai chegar. Versículo 17, a Bíblia diz assim: povo abençoado. A partir desse dia Jesus começou o quê? A pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus... Olha para o teu irmão e fala: o reino está chegando. Diga: as virgens com os candelabros apagados não entram nesse reino. Sabe o que eu entendi? Elas não tinham nada para oferecer. Todas elas bonitinhas, vestidas como virgens religiosazinhas, mas não cumpria o propósito. Para que nós temos um candelabro? Para ter fogo, para ter luz. Agora você só pensa em você, você pensa no teu corpo, você pensa na sua mente, você pensa no seu cansaço, você pensa na sua vida, mas você não pensa o propósito que Deus tem para você? A Bíblia diz para buscar primeiramente o reino, a sua justiça e as demais coisas vos serão. Jesus falou: não se preocupais com o dia de amanhã, meu irmão. Ah, mas é porque o senhor não sabe e nem quero saber. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te dar a palavra que o senhor me mandou. Aí cabe a você se convencer através do Espírito ou não. Queridos, nós temos que parar de sentar para ficar ouvindo desculpas. Não sabe o que é por isso, não sabe o que é por aquilo, não sabe o que é porque eu não cumpri o princípio, não por causa disso aqui, não por causa daquele outro. Querido, eu não quero ouvir. A palavra está sendo anunciada ao seu coração. Alguma coisa está errada para você não cumprir aquilo que Deus está te pedindo. E esse erro não está na igreja, esse erro não está no pastor, esse erro não está em Deus, esse erro está em você. É você aí? Deus. E nesses dias Deus tem trazido cada mensagem aqui, meu irmão, para incomodar a gente. Para incomodar a gente. Jesus está cumprindo aqui a sua missão. Versículo 18, a Bíblia diz assim, igreja: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, diga Simão, chamado Pedro, e André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram, diga assim, ó, eram lâmpadas, candelabros. Amém, igreja? Jesus chegou, estava lá os pescadorzinhos, tudo apagado, aquelas vidinhas miseráveis. Diga assim, ó, vidinha miserável, não pegava nada. Pescadorzinho de meia tigela. Por quê? A vidinha deles estava toda acabada, estava ou não estava? Sim ou não? Estava destruído ou não estava? Aí Jesus chegou, a luz. Você está preparado para a luz chegar na sua vida, irmão? A luz vai tirar você da zona de conforto. A luz vai expor suas fraquezas e seus pecados. Olha, Jesus chegou aqui, versículo 19. Olha o que Jesus fala para eles, ó, rápido. Então Jesus lhes disse: siga-me, e eu os farei pescadores. Diga: a luz, o fogo me promove. Aleluia. Moisés cuidava das ovelhinhas do Jetro, agora Moisés vira líder do povo de Deus. Tá pegando aí? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, meu irmão. Você trabalha para Ele, de alguma forma você será recompensado. Aí os pescadorzinhos que não pega nada, porque está cheio de crente pescadorzinho que não pega nada. Lança rede, lança rede, lança rede, lança rede. E só vem sujeira nas redes deles. Pega nada. Aí agora Jesus chega para acender esses caras.
Agora esses caras vai sair de uma vida derrotada e vai ficar agora em lugar de destaque. Porque é isso que acontece quando se acende o candelabro. Não se esconde mais debaixo da cama, não se esconde dentro de jarro, é colocado em lugar de privilégio, para que todos que vejam a sua luz. Agora Jesus Cristo já move aqui a luz desses homens, e é isso que vai acontecer aqui nessa noite. O Senhor está pronto para fazer uma obra inédita na sua vida. Você acha que esses dois rapazes aqui estavam felizes? Até Jesus chegar, como era a vida desses pobres coitados. Até Jesus chegar, como que era a vida desse pobre que fala com você. Era só sonhos frustrados. Até Jesus chegar e me achar, eu vivia uma vida de rancor, de ódio, de raiva, de inveja. Eu não podia ver ninguém bem, eu não podia ver ninguém, que eu achava tudo injusto. Por que o fulano tem 2 carros e eu estou andando de a pé? Por que é isso? Que vida injusta, que vida é essa? Só que Jesus chegou, me acendeu e me tirou daquela vida miserável, daquele pensamento medíocre. Falou: vou mudar a tua vida, porque você andava escondido no seu rancor, no seu ódio. Agora você vai andar em lugares de privilégio, porque você vai brilhar. O Senhor está chamando você para brilhar, meu irmão. Só que o brilho atrai também perseguição. Está preparado? O brilho também atrai perseguição. As pessoas vão te odiar porque você brilha. Entenda, tem um propósito de Deus aqui. Deus está fazendo milagres. Jesus tinha que ir para esse lugar, sim ou não? Porque aqui começa tudo. Diga: começa tudo. Diga: esse mês de março vai ser o mês que a minha lâmpada vai se acender com uma força tão violenta que até o povo que está longe de mim vai enxergar essa luz. Tem algo para acontecer aqui, queridos. A luz divina está à nossa disposição. Você quer? Você quer a luz? Você aprendeu como você vai buscar essa luz? Tendo comunhão, intimidade e obediência. Essa luz, ela está à nossa disposição. Essa luz nos pertence, é nossa por direito. Ela é nossa. Nós temos essa luz gratuita de Jesus sobre nossas vidas. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há. Diga: trevas, sai, desocupa o lugar, desocupa o espaço, porque o meu Deus é luz e ele me acendeu hoje. Essa é a mensagem. Essa aqui é a mensagem que você vai andar dizendo aonde você chegar, porque você tem esse Deus com você e ele é luz. Quem anda com Deus estão acesos. Diga: lá na minha casa não tem trevas. Meu casamento não tem trevas. Os meus filhos não vão andar em trevas, porque Deus me acendeu como acendeu a Davi. Deus é luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Está pegando isso, crente? Tem uma atmosfera de luz aqui.
Moisés foi iluminado, Davi foi iluminado, Jesus era iluminado, os discípulos foram iluminados, os apóstolos foram iluminados, e nós nessa noite estamos sendo iluminados pela palavra de Deus. Os demônios não querem que nós andamos como tochas vivas, por isso que ele quer que você ande assim, ó, apagado. Sabe por que o diabo ele tem muita raiva de nós? Porque tudo que tinha sobre ele, Deus deu para nós. Sabia? A Bíblia diz que Lúcifer, quando andava, saía até som do corpo dele. E ele era anjo de luz. Diga, diabo, Deus tirou tudo de bom que você tinha e deu a nós através de Cristo. Por isso que ele te odeia, por isso que ele quer ver você apagado como ele. O diabo é um tição, uma brasa tirada do fogo. Acabou, ele não tem mais brilho, por isso que ele anda nas trevas, porque ele não tem mais brilho. Agora eu e você somos candeias acesas. Nós temos a luz de Cristo em nós. Nós vamos acender esta cidade de Nova Mutum. Nós vamos incendiar esse lugar. Jovens vão ser incendiados e incendiarão outros. Casais vão incendiar outros casais. Aonde você for, você vai ser uma influência, você vai ser uma luz. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo nos seus olhos. O seu mover, o seu andar, sua mente, o seu falar. As pessoas vão ver Cristo em você. Agora o pecado apaga a luz. A forma errada de viver apaga a luz, porque entristece o fogo que acende a candeia, que é o Espírito Santo. E nosso ano é o ano da dependência, a igreja na dependência do Espírito Santo. É uma igreja que tem que andar acesa. Amém? Você é um candelabro. Você é a luz do mundo. Você é essa pessoa iluminada. Diga, eu sou a candeia de Deus, que vai trazer luz para as trevas.